A névoa gélida, como um sudário espectral, agarrava-se às torres do castelo de Albion, um domínio governado com punho de ferro e ambição implacável pelo rei Edward I. Naquele reino de aço e sombras, Zion era a mais afiada das lâminas do rei, um guerreiro cuja lealdade fora forjada no fogo de inúmeras batalhas e selada com o sangue dos inimigos da coroa. Sua existência era um ciclo austero de disciplina e violência, um caminho solitário onde as emoções eram fraquezas a serem suprimidas. Contudo, o destino, com sua ironia cruel, preparava-se para estilhaçar a fortaleza que ele construíra ao redor de seu coração. A ordem do rei ecoou pelo salão principal, decretando que um novo grupo de mulheres, capturadas em terras recém-conquistadas, seria trazido para a corte, destinadas a servir como concubinas reais e aliviar o tédio do monarca. A vida de Zion, até então definida pela clareza brutal do campo de batalha, estava prestes a mergulhar na complexidade turva de um desejo proibido. Como capitão da guarda e homem de confiança inabalável do rei, coube a Zion a tarefa de inspecionar e selecionar as mulheres que teriam a duvidosa honra de partilhar o leito real. Ele caminhou entre elas com a mesma impassibilidade com que inspecionava suas tropas, seus olhos avaliando posturas, buscando sinais de rebeldia ou doença. Eram rostos marcados pelo medo, pela resignação, pela esperança desesperada de agradar para sobreviver. Foi então que a viu, Selena. Havia nela uma quietude desafiadora, uma dignidade que a sua condição de cativa não conseguia apagar. Seus olhos, de um profundo tom de azeviche, não continham súplica, mas uma chama de inteligência e espírito indomado. Naquele instante, algo arcaico e poderoso se moveu dentro de Zion, uma ressonância em sua alma que ele jamais conhecera. Não era mera luxúria, mas um instinto avassalador de proteger, de esconder aquela chama do olhar predatório de seu próprio rei. O conflito interno foi imediato e violento, uma guerra silenciosa travada por trás de sua máscara de indiferença. O dever exigia que ele entregasse a mais bela e cativante ao rei, e Selena superava todas as outras. No entanto, a ideia de vê-la submetida aos caprichos de Edward I provocou em Zion uma repulsa física, uma náusea que ameaçava trair sua compostura. Com a mente estratégica afiada em 1000 combates, ele improvisou. Aproximou-se do rei, curvando-se com a devida reverência, e argumentou com lógica fria que a inteligência e a aparente resiliência de Selena a tornavam mais valiosa em uma função administrativa, talvez supervisionando as lavanderias ou a cozinha, onde sua capacidade de organização poderia ser melhor aproveitada do que em prazeres fugazes. O rei, que mais interessado em beleza dócil do que em espírito complexo, anuiu distraidamente. Selena, designada a uma vida de servidão anônima, aceitou seu destino sem compreender que acabara de ser salva por um homem cuja alma ela mal começara a perturbar. Nos meses que se seguiram, o castelo tornou-se um palco para um drama silencioso. Zion, o guerreiro estoico, encontrava-se perpetuamente em guerra consigo mesmo. Ele arquitetava seus percursos diários para que cruzassem, como que por acaso, os caminhos de Selena. Um vislumbre dela esfregando o chão de pedra do grande salão, o cabelo preso de forma despretensiosa era suficiente para alimentar a obsessão que crescia em seu peito. Ele observava a delicadeza de seus gestos, a concentração em seu semblante e sentia uma ternura que o assustava. Para Selena, a atenção constante daquele homem imponente era uma fonte de crescente perplexidade e um medo sutil. Ela sentia seus olhos sobre si, um olhar que não era lascivo como o dos outros guardas, mas intenso, inquisidor, quase doloroso. A intriga começou a superar o temor e ela passou a antecipar aqueles encontros fugazes. Aqueles segundos em que seus olhos se encontravam através de um pátio movimentado, criando uma bolha de silêncio e significado em meio ao caos da vida na corte. A tensão atingiu um novo patamar durante o ritual matinal do rei. Selena, agora encarregada de servir as refeições pessoais de Edward, entrou no salão do trono carregando uma bandeja com o café fumegante. Zion estava de guarda, imóvel como uma estátua ao lado do trono, mas por dentro, seu mundo estava em convulsão. O aroma do café misturou-se ao perfume suave e natural que emanava de Selena, uma combinação que se tornou uma tortura para seus sentidos.
Cada movimento dela era uma obra de arte. A forma como seus dedos seguravam a porcelana, a inclinação graciosa de seu pescoço ao servir a bebida. Zion lutava para manter o olhar fixo à frente, como mandava o protocolo. Mas seus olhos o traíam, percorrendo a silhueta dela com uma fome que era tanto espiritual quanto física. Ele sentia o pulsar do sangue em suas veias, um ritmo descontrolado que parecia ecoar o som de seus próprios passos no salão silencioso, um tambor anunciando a perigosa rendição de sua vontade. Enquanto isso, nos corredores opulentos e sombrios do poder, outra alma atormentada observava. Abigail, a irmã do rei Edward, era uma mulher de beleza gélida e ambição feroz, acostumada a ter o mundo aos seus pés. Por anos, ela nutriu uma paixão secreta e possessiva por Zion, vendo no guerreiro não um servo, mas um consorte digno de sua linhagem real, um prêmio que ela acreditava que o destino lhe devia. Ela via a força dele, seu silêncio enigmático, e o cobiçava com a mesma intensidade que seu irmão cobiçava novos territórios. A percepção dos olhares trocados entre Zion e a humilde serva foi como um veneno injetado diretamente em sua vaidade. A paixão atente de Abigail transformou-se instantaneamente em um ciúme corrosivo, uma obsessão doentia que exigia ação. Para ela, Selena não era uma rival, era uma infestação a ser erradicada, uma mancha na tapeçaria dos seus planos grandiosos. A crueldade de Abigail manifestou-se de forma sutil, porém implacável. Ela começou a atormentar Selena com uma campanha de humilhação psicológica. Durante uma inspeção na cozinha, Abigail acidentalmente derrubou uma jarra de vinho sobre o chão que Selena acabara de polir, repreendendo-a em voz alta pela sua suposta incompetência na frente de outros servos. Em outra ocasião, ela criticou publicamente o bordado de Selena, chamando-o de grosseiro e indigno de um castelo real. Cada ataque era calculado, para isolar Selena, para fazê-la sentir-se insignificante e deslocada. Selena, confusa e magoada, suportava os maus-tratos em silêncio, sua resiliência sendo testada ao limite. Zion, forçado a testemunhar esses atos de mesquinhez, sentiu uma raiva impotente queimar em seu peito. Intervir seria confirmar as suspeitas de Abigail e colocar Selena em perigo ainda maior. Sua inação era uma tortura, um lembrete constante da distância imposta por suas posições e do perigo que seu amor proibido representava. Uma noite, sob o pretexto de inspecionar os muros do jardim, Zion encontrou Selena colhendo ervas ao luar. O mundo parecia prender a respiração. Longe dos olhos da corte, a atração entre eles tornou-se uma força tangível, uma eletricidade que crepitava no ar. Dominado por meses de desejo reprimido, Zion quebrou a barreira que o separava. Ele ergueu a mão, os dedos calejados pela espada, tocando o rosto dela com uma delicadeza que contradizia sua natureza. Um arrepio percorreu o corpo de Selena, mas ela não recuou. Em seu toque, ela não sentiu ameaça, mas uma vulnerabilidade compartilhada, uma confissão silenciosa. A proximidade era vertiginosa. A vontade de selar aquele momento com um beijo era quase insuportável para Zion. No entanto, a sombra do rei pairava sobre eles, um carrasco invisível. As regras eram absolutas. Um guerreiro do rei não poderia jamais tocar uma serva destinada à coroa, mesmo que ela servisse na cozinha. O risco de serem descobertos era a morte, e esse medo era um abismo entre seus lábios. Aquele momento no jardim abriu as comportas de seus sentimentos contidos. Eles começaram a arquitetar encontros secretos, breves e perigosos, em nichos esquecidos do castelo. Um depósito de tapeçarias, a torre do sino ao amanhecer, o estábulo após o anoitecer. Esses encontros eram oásis roubados ao tempo, 5 minutos de uma realidade que só pertencia a eles. Não eram apenas beijos furtivos e abraços desesperados, eram trocas de confidências sussurradas. Zion, o homem que nunca falava de si, confessou o seu cansaço da guerra, seu anseio por uma paz que ele nunca conhecera. Selena falou de sua aldeia, de sua família perdida, revelando a força por trás de sua aparência frágil. A cada encontro, o laço entre eles se aprofundava, transcendendo a paixão inicial e se transformando em um amor genuíno e profundo, uma aliança de duas almas solitárias em um mundo hostil. Eles sabiam que estavam construindo um paraíso frágil sobre um vulcão prestes a entrar em erupção. A suspeita de Abigail, alimentada por sua observação constante, solidificou-se em certeza. A visão da felicidade clandestina de Zion e Selena era uma afronta insuportável. Consumida pelo ciúme, ela decidiu que se não podia ter o amor de Zion, ninguém mais o teria. Seu plano tomou uma forma sinistra e definitiva.
Sob o manto da noite, ela procurou uma mulher reclusa que vivia nos arredores do castelo, uma boticária conhecida por sua maestria em venenos que não deixavam vestígios. Na loja escura e abarrotada de frascos e ervas secas, Abigail descreveu seu desejo, uma poção de ação lenta, que simulasse uma doença súbita e fatal, impossível de ser rastreada pelos curandeiros da corte. O pacto foi selado com uma bolsa pesada de ouro e um juramento de silêncio. Abigail retornou ao castelo com o pequeno frasco em mãos, seu coração batendo não com medo, mas com uma excitação sombria. Ela estava prestes a eliminar o obstáculo que a separava de seu objeto de desejo, convencida de que sua dor justificava a destruição de uma vida inocente. No dia seguinte, Abigail executou seu plano com frieza teatral. Ela se aproximou de Selena na área dos animais, onde a jovem cuidava dos cavalos com uma expressão de arrependimento ensaiado. Com voz suave, pediu desculpas por seu comportamento rude, atribuindo-o às pressões da vida na corte. Selena, que sua natureza era perdoar, sentiu-se constrangida e aceitou as desculpas. Para selar a reconciliação, Abigail estendeu um copo de chá de ervas, afirmando tê-lo preparado ela mesma como um gesto de paz. Para provar o quanto eu quero fazer as pazes com você, disse com um sorriso que não alcançava seus olhos. Selena, ingênua, agradeceu e tomou um gole. Abigail insistiu para que bebesse tudo, mas Selena, ocupada com um cavalo agitado, disse que terminaria depois. Nervosa, Abigail se atirou. Mas, ao se afastar, ouviu o som inconfundível de uma tosse seca. A curiosidade cruel a fez voltar e se esconder atrás de um pilar, observando com expectativa doentia o veneno começar a fazer o seu trabalho. Zion, que passava pelo local em sua ronda, viu Selena cambalear e levar a mão à garganta, seu rosto empalidecendo rapidamente. Um instinto de guerreiro, treinado para reconhecer os sinais de envenenamento em segundos, gritou em sua mente. O pânico, frio e avassalador, tomou o lugar de sua disciplina. Ele correu até ela, amparando-a em seus braços enquanto ela desabava. Antídoto! Ele rugiu para os guardas mais próximos, sua voz ecoando pelo pátio com uma autoridade desesperada. O antídoto universal, agora! O castelo, normalmente regido pela ordem, mergulhou em um caos controlado. Enquanto os homens corriam para buscar o antídoto, guardado no cofre real para emergências, Zion segurava Selena, seu coração martelando contra as costelas. Ele olhava para o rosto dela, vendo a vida se esvair e sentia seu próprio mundo desmoronar. O tempo se esticou em uma agonia infinita, cada segundo uma eternidade em que ele era forçado a encarar a possibilidade de perder a única luz que já havia encontrado em sua vida de escuridão. A rápida administração do antídoto estabilizou Selena, e uma investigação foi imediatamente ordenada pelo próprio Zion. Foi uma de suas guerreiras de maior confiança, uma mulher com olhos de falcão, que trouxe a revelação chocante. Ela testemunhou ter visto a princesa Abigail se esgueirando para longe da área dos animais momentos antes do colapso de Selena, com uma expressão de triunfo assustador. A acusação foi levada diretamente ao rei Edward, que confrontou sua irmã na presença de Zion e da testemunha. "Esta é a verdade, Abigail?" Ele perguntou, sua voz uma mistura de incredulidade e fúria. O rosto pálido de Abigail foi toda a confissão de que ele precisava. Antes que ela pudesse formular uma mentira, Edward, sentindo a traição como uma faca em seu peito, explodiu. "Guardas, prendam-na!" Os guardas hesitaram por um instante, chocados com a ordem de prender a própria irmã do rei. Mas a fúria nos olhos do monarca era inquestionável. Abigail foi arrastada para as masmorras, seus protestos se perdendo nos corredores de pedra. Nos dias que se seguiram, a verdade completa veio à tona. A boticária foi capturada tentando fugir e, sob pressão, confessou tudo. A traição de Abigail abalou o reino, mas algo mais preocupava o rei Edward. A reação de Zion ao envenenamento de Selena não fora a de um capitão protegendo uma serva, fora a de um homem desesperado protegendo sua alma gêmea. A paixão que ele tentara esconder estava agora exposta para o rei ver. A ordem e a tradição do reino haviam sido desafiados. Com um coração pesado, dividido entre a justiça e o protocolo, Edward proferiu sua sentença. Abigail seria exilada em um convento distante. E Zion, por quebrar seu juramento tácito e se envolver com uma mulher da corte, seria preso por 5 anos.
Selena, a causa involuntária de todo o caos, seria banida do castelo e das terras de Albion para sempre. A notícia caiu como uma guilhotina sobre o amor dos dois, separando-os com a frieza implacável da lei real. Diante da sentença, Zion sentiu um tipo de dor mais profundo do que qualquer ferimento de batalha. A prisão não o assustava, mas a ideia de Selena ser banida e desonrada por sua causa era insuportável. Ele precisava protegê-la uma última vez, mesmo que isso significasse destruir o coração dela. Ele pediu ao rei uma última audiência com ela, um pedido que foi concedido. Quando se encontraram, ele ergueu um muro de gelo ao seu redor. Com palavras que lhe custaram cada grama de sua força de vontade, ele disse que nunca amara e que ela fora apenas uma distração tola que lhe trouxera problemas. Cada palavra era uma adaga que ele cravava em si mesmo antes de atingi-la. Ele observou a confusão e a dor inundarem os olhos dela, as lágrimas silenciosas que começaram a escorrer por seu rosto, e lutou contra o impulso de abraçá-la e confessar a verdade. Sacrificar o amor dela era a única maneira de garantir que ela o odiasse, que seguisse em frente e construísse uma nova vida, livre de sua sombra perigosa. Selena agarrou a mão dele, buscando desesperadamente o homem que conhecera, o homem que lhe sussurrara promessas nas sombras. Não, não é possível, ela soluçou, sua voz quebrada. Depois dos nossos beijos, das nossas promessas, como pode dizer que não me ama mais? A outra pessoa, não é? Diga-me a verdade. Ela abraçou-o, seu corpo tremendo de dor, mas ele permaneceu rígido, afastando-a gentilmente, mas com uma finalidade terrível. A frieza nos olhos dele era a resposta mais cruel de todas. A confusão de Selena deu lugar a uma dor aguda, que, por sua vez, se transformou em orgulho ferido. Ela recuou, enxugando as lágrimas com um gesto de dignidade recém-encontrada. Eu nunca mais quero te ver na minha frente, ela disse em voz baixa, mas firme. Adeus, Zion! As palavras ecoaram na sala fria, o som de seu mundo se partindo. Ele a observou partir, cada passo dela levando um pedaço de sua alma, deixando para trás um homem condenado não apenas a uma cela de pedra, mas à prisão eterna de seu sacrifício. 2 décadas se passaram. O tempo, como um rio poderoso, remodelou a paisagem de Albion e as vidas que nela habitaram. Selena, fiel à sua resiliência, construiu uma nova existência em uma cidade costeira, longe da corte e de suas memórias dolorosas. O rei Edward morrera, e seu sucessor, um homem de visão progressista, abriu o reino para o mundo, acolhendo a modernidade, a arte e a liberdade de pensamento. Selena floresceu neste novo ambiente. Ela estudou, tornou-se uma respeitada comerciante de tecidos e cultivou amizades sinceras. Era uma mulher independente, bela e serena. Mas em um compartimento secreto de seu coração, o fantasma de Zion permanecia. Ela nunca amou outro homem. O nome dele era uma melodia agridoce, que às vezes tocava em seus pensamentos, uma lembrança de um amor tão intenso que parecia pertencer a outra vida. Ela se perguntava se ele ainda vivia, se estava casado, se era feliz, mas enterrava essas questões sobre as camadas de sua vida ocupada, convencida de que o passado estava selado para sempre.